Pois bem, os dados apontam que está havendo um aumento de infartos e também casos de AVC e até mortes em decorrência dessas duas doenças, por conta aí desta amplitude térmica. Muito frio, muito calor. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o cardiologista Paulo Cicunha. Doutor, há uma relação direta entre esse aumento de casos de infarto, de AVC, com relação à temperatura? Então, isso daí é uma coisa que cada vez mais está frequente, né? Devido a essa oscilação que está acontecendo com a temperatura. Você vê que a nossa temperatura, a média de 30 graus, 30 e poucos graus, de uma hora para outra cai para 15, cai para 10. Muita diferença. Essa queda brusca da temperatura pode aumentar o risco das doenças cardiovasculares, dentre elas o AVC, chamado antigamente de derrame, e o infarto, né? Não é verdade? Então, nós notamos cada vez mais, né, o aumento do número de AVC e infarto na população. Doutor Paulo, e quais são os fatores de risco, né, aliados a essa queda da temperatura sobre a qual o senhor se referiu? Isso, os fatores de risco para o infarto e para o AVC são os mesmos, tá? Então, quais são os principais fatores de risco? Vamos lá. Idade. Pessoas acima dos 55 anos têm maior risco de ter um AVC e um infarto. O AVC tem uma porcentagem maior em homens, tá? Nós notamos isso. Então, a idade acima de 55, a maioria os homens, tá? São mais comprometidos. Aí os fatores clássicos, o diabetes, mal controlado, né? Os níveis de colesterol e triglicérides alterados, hipertensão arterial, o principal fator de risco para AVC, hipertensão arterial, tem que ter muito em mente isso, o controle da hipertensão arterial é extremamente importante para reduzir o risco do AVC. Uso de tabaco, né, cigarro, bebidas alcoólicas em excesso, obesidade, sedentarismo e um grande fator de risco hoje, estresse. Tá? O estresse hoje entra como um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares. São componentes aí de uma bomba. Com certeza. Quanto mais fatores você tem, maior o risco de você desenvolver a doença. Doutor, o problema é que muitas pessoas não sabem que tem alguns desses fatores, né? Ou todos eles, né? Sem dúvida. Uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, história familiar. As pessoas precisam entender isso. O que é uma história familiar com tendência para ter um infarto ou um AVC? Você tem que ter o teu pai ou tua mãe com essa doença precoce na família. Então, o pai antes dos 55 anos e a mãe antes dos 65 anos. Se o teu avô infartou ou teve um AVC com 80 anos, não vale. Isso não é história familiar. História familiar é quando você tem na família vários casos, mas a doença aconteceu precocemente. Isso é uma coisa que tem que deixar muito claro. Doutor, o senhor falou sobre o frio, né? O que acontece, né, com o sistema cardiovascular com o frio? Essa mudança brusca de temperatura, principalmente quando a temperatura cai abaixo dos 16 graus, ocorre no nosso organismo uma vasoconstrição. Você entendeu? As artérias, elas contraem. Apertam, diminuindo o fluxo de sangue para o coração e para o cérebro. E isso pode ser o gatilho para o desenvolvimento de um infarto ou de um AVC. Você vê associado àqueles fatores de risco. Com certeza, quanto mais fator de risco, né, aumenta a probabilidade, né? Doutor, e se esses riscos estiverem controlados? Isso, o importante é você estar com todos os exames dentro da referência. Falando a grosso modo, tá com todos os exames controlados. Então, pressão arterial controlada, controle do diabetes, do colesterol, abandonar o hábito de fumar, beber o mínimo possível ou não beber, praticar atividade física, controlar o peso, ter uma boa noite de sono, controlar a ansiedade, a depressão e o estresse. Esses são os maiores fatores.
Não são tão fáceis assim de serem, né, controlados, né? Na teoria parece fácil, mas na prática nem sempre é tão fácil. Qual é a recomendação que o senhor passa nesse período que estamos passando agora, né? No inverno nunca foi tão quente, mas porém, né, há essa oscilação de uma temperatura mais alta para uma temperatura muito baixa. Principalmente para os idosos, né, tomarem muito cuidado com essa mudança de temperatura, principalmente quando a temperatura cai bruscamente. Então, evitar de sair de casa nos horários mais frios, à noite ou de manhã cedinho, optar por sair de casa mais na hora, perto da hora do almoço, que está mais quente, usar roupas adequadas, usar meia, usar luva se tiver com as extremidades muito frias, tomar um banho quentinho, estar sempre bem agasalhado, isso é super importante. Se aquecer, então. Se aquecer. A gente tem que manter o nosso corpo sempre aquecido, como te falei, principalmente nos idosos que são mais frágeis a essas mudanças. E quais são os sintomas, doutor, para que a pessoa se preocupe em procurar uma ajuda médica de imediato? Bom, o AVC, o principal sintoma dele é o desvio de rima, que a gente fala, a boca entorta, né, o olho cai, você pode ter dificuldade de falar, e geralmente metade do corpo você perde a força. Então você tem dificuldade para andar, você perde o equilíbrio, você perde a força na mão, na perna. Esse é o quadro clássico do AVC. Né? O infarto já é aquele quadro onde você tem a dor pode ser uma dor na região do estômago, pode ser uma dor na região do peito, é uma dor de forte intensidade, uma dor em compressão, em aperto, parece que você tem um peso em cima, é uma dor que pode irradiar para a região do pescoço, para os braços, para as costas, vem associado com sudorese fria, a pessoa transpira gelado, molha a roupa, né? Náuseas, vômitos, falta de ar, né? Tudo isso pode fazer parte do quadro que sugere que a pessoa está tendo um infarto. Para terminar, então, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está nos acompanhando? Então, o que nós temos que fazer para prevenir essas doenças que cada vez mais estão aumentando é mudar o nosso estilo de vida. Nós temos que ter hábitos mais saudáveis, porque isso vai fazer com que nós consigamos, né, mudar a história dessa doença tão grave, né? A pessoa que tem um AVC, ela pode ficar sequelada para o resto da vida. Então, a qualidade de vida dessa pessoa cai muito. A pessoa que tem um infarto, 30%, 40%, não chega nem no hospital, não dá tempo de chegar no hospital de tão grave que é essa doença. Então, nós mudando os nossos hábitos, tendo hábitos mais saudáveis, tirando as coisas que fazem mal, parando de fumar, controlando o peso, fazendo atividade física, né, tudo isso vai contribuir para diminuir o risco de você ter um infarto ou um AVC. Bom, doutor, qualquer dúvida, né, o senhor também está muito ativo nas redes sociais, passando informações, né? Isso, olha, todos os dias eu posto dicas de saúde no Instagram, então é @Dr. Paulo Siconha. Todo dia eu coloco lá um vídeo orientando as pessoas como prevenir as doenças, né? Como a gente pode mudar nossos hábitos, dou dicas para a gente conseguir incorporar isso no nosso dia a dia. Então sigam lá nas redes sociais, @Dr. Paulo Siconha, no Instagram.